Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal. O capítulo como sempre está bem grande, mas como sempre sendo algo de uma história bem mais complexa. Bom, deixem um comentário e um like para me ajudar com o canal. Bom, vamos ao capítulo. Na cidade de Karakura, durante a aposta de Shigo Kurosaki e Ryu Ishida, ambos os lutadores estavam em um parque cercados por diversos olobos, quando foram ajudados por Kizuki Urara e sua equipe. Mas naquele momento, de uma rachadura no céu, um ser colossal surgiu, um colossal olovo que deixou Ishigo e o Ryu em choque. Ao longe de onde um monstro estava, mas ainda dando vista para servir a luta, em um prédio abandonado, estavam Orihime e Chad, ambos olhando para o monstro com olhares diferentes. Chad estava em choque com o tamanho do monstro e a presença que ele estava liberando, enquanto Orihime estava de bruços no parapeito do prédio, apenas olhando para o olovo colossal com um olhar neutro. Ao redor dela estavam seus Shun Rika, com Shun em sua cabeça e Tsubaki preso ainda no meio dos seios da Inoue. Todos os 6 espíritos estavam olhando para o monstro em choque, sentindo a energia dele. Shun, o que é essa coisa? A energia espiritual dele é dezenas de vezes maior que aquele olovo que enfrentamos, Lili. Com certeza, essa coisa com certeza não é para novatos nesse mundo. Só o tamanho dele já seria um problema de se enfrentar. Ele deve ter no mínimo uns 2 andares de altura, e Najiko, com certeza, a escolha de não enfrentá-lo diretamente foi a mais sábia. Princesa. Em seu nível atual, dificilmente a senhorita teria como ajudar contra tal calamidade da natureza. Orihime acabou soltando uma risada com um comentário do seu espírito guardião, mas ela logo ficou com um olhar mais analítico, chamando a atenção de Chad. Chad, você sabe o que é aquilo? Orihime, não. Eu não sei. Eu apenas o estava sentindo porque sua energia era bem mais forte. Então mesmo sendo nova nisso não foi difícil para mim perceber ele. Chad, esse cara parece um prédio ampulheta. Será mesmo que eles irão dar conta daquela coisa? Orihime, o Sr. Urara, nos disse para observar essa luta porque sabia o que isso iria vir para cá. Ele nos está mostrando que teremos que inevitavelmente enfrentar algum dia caso continuemos nesse mundo. Chad acabou soltando um murmúrio em resposta ao contrário da Inoue, além de cruzar os braços e ficou mais perto do parapeito. Orihime, com medo? Chad, sim. Não importa o quanto eu olho, não consigo me ver enfrentando algo como isso. Orihime, bom. Se você não tivesse medo, eu acharia estranho, ainda mais que fomos recém-introduzidos a esse mundo. Então o mais óbvio é o medo. Chad, você não parecer com medo. Orihime, eu estou, mas neste momento eu estou colocando todas as minhas fichas no Ishigo e no Ryu. Eu tenho certeza que eles vão conseguir resolver isso. Chad olhou para Orihime, vendo como ela estava confiante com o que dizia, o que fez ele também olhar para frente à espera do que iria acontecer. Ao mesmo tempo em que o grande olovo estava saindo para fora da abertura no céu, perto do parque indo em direção ao local onde Ishigo e os outros estavam, Rukia e Kon estavam subindo as escadas, com Rukia subindo mais rápido, o que a fez ficar paralisada de medo ao ver o grande olovo, assim como o Kon. Kon, o que é aquilo, mana? Kon estava suando frio enquanto olhava para o monstro colossal, assim como Rukia que estava com os olhos arregalados e o coração batendo mais rápido. Kon, o que no mundo é esse olovo incrivelmente imenso? Rukia, aquele menos. Kon, menos. Rukia, é um olovo gigante que nasce das centenas de olovos que se acumularam, porém, essa coisa é algo que só vi numa ilustração de livro. O grande olovo, menos grande. Kon ficou em choque com a explicação da Rukia, ainda mais quando sentiu a rajada de vento vinda do movimento do menso grande ao tirar um dos seus pés da rachadura. Rukia, é impossível que essa coisa tenha aparecido. Essa categoria de olovos está sob a jurisdição das forças de elite. Não tem como um Shinigami sozinho poder se opor a ele. Rukia estava cada vez mais em choque olhando para o menos grande. No centro do parque, Ishigo e o Ryu também estavam incrédulos ao avistarem o menos grande, ainda mais com a ventania que foi causada pelo surgimento completo do menos grande. O Ryu é imenso e também ridículo. Ishigo,
Ei, algo tão grande assim só faz você rir. Tenho dúvida se aquilo é ou não Olovo. Enquanto Ichigo e Ryu estavam em choque com o monstro à sua frente, os Olovos ao redor dele soltaram um rugido sincronizado, e logo inúmeros deles foram na direção do menos grande. Assim que os Olovos estavam próximos do menos, o monstro começou a abrir sua boca, e em seguida virou sua cabeça para o lado, e liberou sua língua que em um instante acertou e atravessou cerca de 10 Olovos menores de uma única vez. Assim que os Olovos foram acertados pela língua do menos, ele puxou todos para sua boca e começou a mastigar todos, espirrando sangue, e pedaços dos Olovos voassem para todos os lados e fazendo com que todos ficassem em choque, menos Orihime. Orihime. Foi algo que eu imaginei que pudesse ser. Chat. O que? Orihime, você provavelmente não consegue sentir isso, mas esse Olovo, ele tem uma energia instável, uma energia que parece em diversos seres em um único ponto. Chat. O que quer dizer? Orihime, é apenas uma teoria, mas é provável que esse Olovo aí seja uma combinação de inúmeros Olovos que cometeram canibalismo. Chat ficou em choque com o comentário da Orihime, assim como os Shunshunrika da Inoue. Orihime saltou e se sentou no parapeito do prédio. Orihime, provavelmente a energia do Ichigo combinada com a energia massiva vinda de todos os Olovos que estão pela cidade deve ter atraído esse bicho para cá. Chat não sabia como responder ao comentário da sua colega. Chad estava em choque com a calma de Orihime e a forma como ela estava falando sobre aquela situação em que eles estavam. Cada vez mais ela se mostra totalmente diferente da garota que eu conhecia há algum tempo atrás. Não foi só o despertar dos poderes dela, parecer que algo mais mudou nela, algo que fez com que ela se tornasse outra pessoa. Chad ficou com um olhar um pouco desconfiado para Orihime, mas logo ele deixou esse olhar de lado ao sentir uma sensação calma vinda da Inoue. No parque, Ichigo e Ryu estavam em choque ao terem visto como um menos grande havia devorado seus semelhantes. O Ryu está comendo seus companheiros Olovos. Que cara é esse? Ichigo. Ei, Ryu, o que é tão engraçado? Kurosaki. Ichigo. Não há como nós descobrirmos o jeito para lutarmos contra aquele monstro. Ryu. Que? Ichigo. Então, vamos cortar e cortar e cortar com toda a nossa força e acabar com ele. Não há outro jeito. Vamos, Ishida. Ryu. Espere, Kurosaki. Antes que Ishida pudesse parar o avanço do Ichigo, o Kurosaki já havia arrancado para frente a toda velocidade em direção ao menos grande, o que chamou a atenção de Rukia, que ficou espantada com o que ela estava vendo. Rukia, não faça isso, Ichigo. Você não vai conseguir. Quando Rukia estava para terminar sua fala, Urahara surgiu em sua frente de repente, deixando a Rukia confusa e surpreendida com a repentina aparição do lojista. Rukia, você, qual o sentido disso? Pretende matar o Ichigo? Urahara, claro que não, Rukia. Então saia da frente. Se não pará-lo, aquilo não é um oponente contra o quem o Ichigo pode ganhar. Urahara, isso não é bom. Não posso fazer isso, Kushiki. Por favor, assista quietamente. Assim que Urahara terminou sua fala, ele estalou os dedos na frente do rosto da Rukia, o que fez com que todo o corpo dela perdesse as forças e caísse de joelhos em choque com o ocorrido e suando frio com o ocorrido. Urahara, esta é que luta crucial. Tanto crucial para você quanto será para ele se é um feitiço de atamento. Meu corpo, Rukia estava espantada enquanto tentava processar o que havia acabado de ocorrer, enquanto também ouvia as palavras de Urahara. Ao mesmo tempo, Ichigo havia alcançado um menos grande, onde o Kurosaki saltou e desferiu um golpe diagonal com sua espada acertando a perna do menos, cortando superficialmente a pele do Olovo e fazendo um pouco de sangue sair. Assim que o golpe acertou, o olho do menos se moveu para baixo e logo a pernas dele se moveu com um movimento para frente que lançou Ichigo para trás com tudo, o fazendo voar por alguns metros até acertar o chão ao lado de Ryu, que tomou um susto com a queda do Ichigo. Rapidamente, Ishida levantou seu braço e formou seu arco de energia em sua mão e puxou uma flecha de energia. Ryu, eu lhe disse.
Uryu disparou sua flecha, que voou em alta velocidade em direção ao menos, acertando na lateral do queixo, mas sem causar qualquer dano visível, o que deixou Quincy com uma gota de preocupação. Merda, como imaginei, já não posso causar muito dano. Ao ver que seu ataque não havia feito efeito, Uryu olhou para o Ichigo e foi até ele, enquanto o Kurosaki começou a se levantar com um pouco de dificuldade. Uryu, você está bem, Kurosaki? Ichigo, não estou muito mal. Uryu, caramba, no que você estava pensando? Como tentava derrubá-lo com aquilo? Ichigo, bem, eu queria saber se eu podia cortar os pés e fazer isso até em cima, assim a cabeça cairia finalmente. Uryu, que nem o Jenga. Após alguns segundos, Uryu balançou sua cabeça e logo ele foi em direção ao Kurosaki, que estava se sentando no chão. Uryu, meu, como seu cérebro foi construído? Agora, levante-se. Vamos repensar nossos planos de batalha. Assim que Uryu tocou a espada do Ichigo, o seu arco de energia repentinamente aumentou drasticamente de tamanho, deslocando o ar de forma violenta atrás dele e fazendo o braço dele tremer violentamente, chocando Ishida. Ishida, que é isso? Meu arco. Antes de terminar de falar, Ishida percebeu algo que o deixou ainda mais surpreso, o que fez ele olhar para o Ichigo, que estava tentando pensar em como iria repensar nos planos de batalha deles e se eles tinham um plano em primeiro lugar. Ishida olhou para a espada do Kurosaki, vendo que ele estava tocando ela ainda. Isso é. Está fluindo, será este? Ishida olhou para a mão do Ichigo, sentindo o poder do Ichigo passando pela lâmina da sua espada. O poder do Kurosaki. Naquele momento, Ishida começou a pensar sobre a diferença entre Shinigamis e Kirsis e sua forma de usar seus poderes. Mesmo que os Shinigami e os Quincy usem poder espiritual enquanto lutam, eles possuem diferentes estilos de luta. Os Shinigamis usam o poder vindo de suas almas e usam uma Zanpakutou para a luta contra os Olobos, digamos que usam o poder interno. Ao contrário, os Quincy usam poder na atmosfera e o combina com seus poderes para criar armas. Ou seja, utilizam as forças externas. Uryu ficou com um olhar chocado com seu próprio raciocínio, por conta da situação em que ele estava, especialmente por conta de como seu arco reagiu ao contador da mão dele com a espada do Ichigo. Eu apenas toquei a espada do Kurosaki e minha arma espiritual Koyaju se transformou. Provavelmente, caso o Kurosaki libere seu poder inconscientemente e eu esteja em contato com sua Zanpakutou. Se ele soltar todo esse poder conscientemente, Uryu ficou pensativo sobre o que iria fazer, até que ele tomou sua decisão e suspirou. Uryu, Kurosaki, Ichigo. Assim que os olhos de Ichigo se voltaram para o Ishida, ele acabou tomando um susto ao ver como o Koyaku do Uryu estava. Ichigo, você? O que caralhos é esse treco no teu braço? O que aconteceu com teu arco? Por que raios ele tá tão grande? Uryu, pode parecer uma ideia idiota, mas acho que sei um modo de derrotar aquele Olof gigante. Ichigo ficou com uma expressão de dúvida em seu rosto com a ideia que Uryu estava mencionando que tinha. Rukia, por sua vez, estava preocupada com aquela situação enquanto Urahara apenas sorria com a forma como as coisas estavam se desenrolando. Enquanto isso, no prédio onde Orihime e Chad se encontravam, a dupla estava olhando em direção ao parque, especificamente para o local onde estavam Ichigo e Ishida. Chad, então, você pôde ver o Ichigo do lado do Ishida, Orihime. Orihime, sim, Chad, pode vê-lo claramente. Orihime, sim, Chad, sério? Eu mal posso vê-lo daqui. O que eles vão fazer? Orihime, provavelmente o Ishida quer usar a energia do Ichigo para aumentar o poder das suas flechas para atirar no Olof gigante. Chad, por que achar isso? Orihime, quando Ishida tocou na espada do Ichigo, o arco dele aumentou drasticamente de tamanho. O Sr. Urahara disse que a energia do Ichigo ficar vazando do corpo dele, até por isso que despertamos nossos poderes. Então quando Ryu tocou na espada, ele deve ter absorvido a energia do Ichigo de forma bem mais intensa. Chad, entendo. Acha que o plano deles vai funcionar?
Orihime. Isso vai depender de como o Ichigo vai entender o plano do Ishida. Chat ficou como uma gota atrás da cabeça com a forma como a Inoue falou, ainda mais que ela parecia estar muito segura do que estava falando e não parecia preocupada com o que poderia acontecer. Desde que ela despertou seus poderes, ela não parece mais ter muito da sua antiga insegurança e timidez. Agora a Inoue parece uma mulher muito mais decidida e confiante do que antes. Além disso, mesmo que pareça que ela entrou nesse mundo ainda hoje, ela parece entender bem esse mundo em que fomos inseridos há pouco tempo. Enquanto o chat estava pensando sobre as mudanças da Orihime, a garota acabou deixando de focar no parque e levantou sua cabeça para cima, olhando em direção ao céu. Orihime, Tsubaki, Kontizansu, Bubbleberry. Eu rejeito. Assim que Orihime chamou pelo Tsubaki, o Shunshunrika ofensivo rapidamente assumiu sua forma de aviãozinho e disparou para cima em alta velocidade, deixando um rastro de luz para trás. Antes que Chad pudesse questionar o que Inoue estava fazendo, ele acabou ouvindo um rugido no céu, fazendo-o olhar automaticamente para cima, vendo vários Olofs acima deles. Mas assim que seus olhos se fixaram nos monstros, ele logo presenciou todos sendo destruídos por Tsubaki, que com movimentos circulares e movimentos de vai e vem estava destruindo cada um dos Olofs com no máximo 2 golpes em cada um. Assim que Tsubaki finalizou os Olofs, matando cerca de 20 Olofs em alguns dos segundos, o espírito Shunshunrika voltou até a Orihime, pousando no ombro dela. Orihime, bom trabalho, Tsubaki. Tsubaki. Ah, isso não foi nada demais, nenhum desses bichos tem algum nível de força que passa a me causar problemas. Orihime. Ok, espero que essa força continue me ajudando sempre, Tsubaki. Desde que você continue determinada a ser mais forte. Orihime sorriu para o seu Shunshunrika, algo que deixou Tsubaki com uma leve desconfiança, mas não conseguindo ter tempo de reação para impedir que Orihime de o pegar e o prender com seu elástico e o coloca no meio dos seus seios, novamente. Tsubaki, sua cretina. Me libertei. Orihime ficou com um sorriso cínico no rosto, enquanto voltava sua atenção aos acontecimentos no parque, ao passo que Chad e os outros Shunshunrika ficaram como uma gota atrás da cabeça, ainda mais com a atitude da Inoue. Lily, de certa forma, eles estão se dando bem. Shuo, sim, de certa forma. Enquanto isso no parque, Ishida e Ichigo haviam colocado o plano do Ryu em ação, com o arco do Ishida estando em seu tamanho aumentado. Ishida. Ok. Tudo preparado. Agora podemos enfrentá-lo. Enquanto Ishida estava determinado e confiante com seu plano, Ichigo por sua vez, estava confuso e desacreditado com os planos de Ishida, que consistia no cabo da espada do Kurosaki amarrado na cabeça do Ishida, que iria atirar enquanto Ichigo segurava o cabo da espada. Ichigo, você é um idiota, não é? Ishida, como? Pare de reclamar. Se eu ficar tocando sua espada e usar sua força espiritual, posso atirar flechas incrivelmente grandes. Agora libere seu poder. Controle-o e aumente-o. Ichigo, e como é que eu faço isso? O Ryu ficou confuso com o que o Ichigo havia acabado de falar, ainda mais com Kurosaki cruzando os braços e falando com um tom bem honesto. Ishida, o quê? Não seja ridículo, como você tem enfrentado os Olofs todo esse tempo? Ichigo, só instinto, Ishida. Ah? Só instinto, mas isso não é possível. Ichigo, como posso saber? Controlar o poder espiritual é como liberá-lo e depois pará-lo, não? Seria fácil se pudesse controlar minha força como uma torneira, abrindo-a e fechando-a. Se o pessoal diz que meu poder é grande, não é porque eu libero todo de uma vez. Ishida ficou mais uma vez em choque com o comentário, mas dessa vez sendo um choque misturado com incerteza. Libera tudo de uma vez. Agora faz sentido seu grande poder espiritual, mas mesmo mostrando seu máximo constantemente, ele consegue ainda ser forte. Ele é mesmo um monstro. Enquanto Ishida estava pensando sobre como o poder de Ichigo funcionava, de repente uma grande pressão recaiu sobre todo o parque, fazendo com que todos olhassem em direção ao menos grande. O que é isso? O poder dele está aumentando.
Assim que os olhos de todos focaram no menos grande, eles puderam ver uma esfera de energia se formando na frente da boca do menos grande, que em seguida formou uma esfera transparente maior e que começou a gerar uma leve ventania. Sério, ele vai utilizar um ataque de energia espiritual concentrada nesta cidade. Isso é ruim, independente de onde acerte, a força resultante iria gerar uma grande destruição. Aqueles dois precisam sair logo dali rapidamente. Se eles forem acertados por aquilo, não vai sobrar nada. Rukia estava em choque com o que o menos grande estava fazendo, ainda mais com Ishigo e o Ishida estando bem próximos ao grande Olof. Ao mesmo tempo, sem que todos percebessem, tirando Rara que percebeu, uma barreira laranja se formou em volta do parque, formando uma cúpula relativamente maior que o menos grande, com uma luz fraca que era ofuscada pela luz do cérebro do menos grande. Então ela decidiu isolar essa área para que a energia resultante não afetasse mais do que essa área. Essa garota deve confiar muito no Kurosaki para tomar tal decisão. Urahara ficou com um sorriso mais sutil em seu rosto, olhando com mais atenção para o que iria acontecer. Ao mesmo tempo, no prédio onde os amigos de Ishigo estavam, Orihime estava em pé em cima do parapeito, com uma das mãos no bolso e a outra levantada em direção ao casulo que cobria o parque. Ao lado de Noi apenas estavam Shun e Ayami, além de Tsubaki no meio dos seios dela. Chat. Orihime, o que houve? Orihime, aquele ataque, se ele acertar qualquer parte da cidade, vai causar uma onda de choque comparável a uma C4, no mínimo. Então estou isolando aquela área. Chat. Isolando. Orihime, o Santenkeshun é uma técnica defensiva que bloqueia todos os ataques que venham do lado oposto ao meu, ou lado externo do escudo. Nesse momento eu estou usando uma variação, Santenkeshun. Isolamento, onde o que eu fiz foi criar um espaço que isolar totalmente a parte interna da externa. Chat. Ou seja, nada entra ou sair. Orihime. Apesar de estar preocupada com o Ishigo e o Ishida, eu sei que eles vão dar um jeito nisso. Shard ficou surpreso com a confiança de Noi, e como o fato dela estar conseguindo usar seus poderes daquela forma. Chat. Como que você, Orihime, como fiz isso? É bem simples. O Santenkeshun é formado por 3 dos 6 Shun Rika. Ele é dividido em resistência, velocidade e forma. Tudo que eu fiz foi mudar a forma, dando um comando para o Inajiko para que ele assumisse uma forma de cúpula ao invés de um triângulo, que é a forma base Shad. E os 3 Shun Rika de Orihime ficaram como uma gota atrás da cabeça, ouvindo a explicação da Inoue, com os 3 Shun Rika remanescente tendo o mesmo pensamento. Quando ela teve tempo para analisar o Santenkeshun nesse nível, ela despertou a gente hoje, enquanto os Shun Rika estavam confusos com a sua mestre, a Inoue estava com um sorriso no rosto com uma forte confiança. Dentro da barreira, Ishigo e Ishida ainda estavam em choque com o poder que estavam sentindo vindo do cérebro do menos grande. Mas, após alguns segundos, Ishida voltou ao foco e materializou o seu arco de energia. Ishida, é a única saída. Vamos nessa, Kurosaki. Toque-me com sua espada de novo. Quando Ishida iria terminar sua fala, Ishigo já estava em uma arrancada para frente, passando pelo Ishida deixando em choque e espanto. Em seguida, o fazendo olhar para o Ishigo. Uryu, Kurosaki. Espera, aonde acha que vai? Idiota. Sem nenhuma tática, correr em direção ao inimigo usando apenas a força de vontade e suicídio. Isso não será uma luta, você é uma criança se comparamos. Mas que droga, ele não vai te deixar tocá-lo uma segunda vez, Kurosaki. Uryu estava com um olhar nervoso e preocupado em sua face enquanto pensava, ao mesmo tempo em que o Ishigo havia chegado perto do pé do menos grande. Assim que Ishigo deu o último passo para frente, o menos disparou o cero, lançando uma rajada de energia vermelha em direção ao Kurosaki, que arregalou os olhos vendo o ataque, mas rapidamente ele levantou a sua espada. Assim que a arma foi erguida, o disparo de energia o acertou em cheio, resultando em um impacto violento que rachou o chão, e fez com que o cérebro do menos grande se repartisse em alguns feixes secundários, enquanto Ishigo sentiu uma forte pressão sobre seu corpo, com ele tendo que usar toda a sua força para manter-se em pé, apenas de levemente agachado. Uryu, não pode ser.
Ele repeliu o ataque daquele monstro. Uryu ficou em choque com o que estava diante dos seus olhos. Contudo, Ishida logo ouviu um estranho som, que o deixou surpreso, ainda mais ao ver que o tal som vinha da espada do Kurosaki. O que é essa ressonância? Que droga é esse forte poder espiritual? O poder do Kurosaki está aumentando rapidamente. Uryu ficou em choque ao ver como o poder de Ichigo estava aumentando, e assim como ele, Orihime também notou o aumento do poder do Ichigo, com ela estando com um sorriso no rosto com o que estava sentindo. É tão bom ver como ele está ficando mais forte. Ou menos vai servir bem para ajudar o Ishii a ficar mais forte, ainda mais comigo aumentado a pressão lá dentro. Assim como uma mola sendo pressionada, eu quero segurar isso até o limite dele. O sorriso de Inoue ficou mais e mais largo, o que deixou Chad, Shuo, Ayane e Tsubaki com um leve incômodo por conta de como estava a aura da Inoue. Dentro da barreira do Santenkeshun isolamento, Uryu estava analisando aquela situação, tentando entender o que estava acontecendo. Esse aumento súbito é por causa da ressonância. Igual ao metal escondido na área puxar por um forte imã, enquanto pensava sobre a ressonância. Uryu acabou lembrando-se de como o Ichigo escreveu a si mesmo e sua forma de lutar, o que fez o Ishida pensar sobre o poder do Kurosaki. Não está no máximo todo o tempo. Se pensa assim, logicamente nunca vai acontecer. Não importa o quão grande ou forte seja a energia espiritual, se a usar no máximo constantemente, o seu poder espiritual irá secar naquele momento. Ishida se lembrou do Ichigo falando que nunca controlou sua força espiritual, e junto uma imagem de uma torneira aberta acabou surgindo em sua mente. Se ele não poder controlar seu poder, significa que ele não está usando seu poder. Se você abrir uma torneira e sair muita água, a maioria das pessoas vai instintivamente fechá-la. Se ele for do mesmo jeito, Kurosaki Ichigo, seu poder espiritual regular está na sua menor potência. Assim que Ishida chegou à sua conclusão, Ichigo começou a forçar sua espada para cima aos poucos, conseguindo ficar de pé, enquanto seu poder ia aumentando cada vez mais. Orihime, do prédio onde estava, ao notar a mudança, ela tirou a sua outra mão do bolso e moveu as duas mãos. Orihime, Inajiko, Baigon, Lili, Santenkeshun, Rosa de Liberação. Eu rejeito. Assim que Orihime chamou por sua técnica, ela bateu suas mãos e a barreira que cobria o parque rapidamente tomou a forma de uma grande rosa com a sua coloração geral se tornando avermelhada. Ao mesmo tempo, o poder crescente de Ichigo pareceu estar chegando em um ponto de colapso, o que resultou na preocupação de Ishida. Se qualquer força abrir sua torneira, naquele exato momento, Ichigo desferiu um golpe para cima diagonalmente, lançando um forte de energia que percorreu do pé até o topo da cabeça do menos grande, além de disparar para cima. Contudo, o ataque acertou as paredes do Santenkeshun, sendo absorvido pelas paredes. Assim que a energia foi coletada, a Inoue estalou os dedos, desfazendo o Santenkeshun e os Shunshunrika que formavam o irem até a sua mestra em alta velocidade. Orihime. Muito bem, Inajiko, Baigon e Lili, a gente que tem que ter elogia. Você em um único dia já se desenvolveu muito rápido, Inajiko. Realmente, princesa, sua taxa de crescimento é com certeza excepcional. Tenho certeza que com o tempo você se tornará ainda mais habilidosa, Orihime. Ah, não é para tanto, eu apenas dei uma sortezinha, Lili. Ah tá. Você foi incrível, Orihime. Em um único dia, você não só conseguiu usar seus poderes ao ponto de ativar e desativar o Shunshunrika quando quiser, como já até criou 2 técnicas especiais para o Santenkeshun. Quando a Inoue ia responder a Lili, ela acabou não tendo resposta e apenas ficou como uma pokerface olhando para o nada, deixando todos confusos, ainda mais com ela estando com as bochechas um pouco inchadas. Oh porra! Assim eu me complico muito. Era para eu nem saber ativar meus poderes, mas claro que a mula aqui esqueceu que meu desperta real é segredo e tô agindo como se eu estivesse em histeria. Eu sou uma mula. Enquanto a Inoue estava pensando sobre suas ações, os outros estavam confusos com o repentino silêncio dela. Orihime. Chad, o que vamos fazer agora? Orihime.
Assim que Chat apontou para a direção do menos grande, Inoue pôde ver que o grande Olovo estava se movendo, recuando para a mesma fenda por onde ele saiu. No parque, Rukia estava em choque com o que ela estava vendo o menos recuando junto ao grande ferimento. Não é possível. Ichigo conseguiu causar um dano desses no menos. Como algo assim é possível? Ichigo até mesmo fez com que ele recusasse. Rukia estava incrédula com o que acontecia à sua frente, enquanto Urahara, por sua vez, estava com um sorriso de contenção no rosto, mas seu olhar acabou se movendo para o lado, em direção onde ficava o prédio em que Inoue e Chat estavam observando tudo. Com certeza que aquela garota é bem mais do que aparentava ser. Ela não apenas já dominou seus poderes, como parece que já criou duas variações para quem aparentava ser apenas uma estudante recém-jogada nesse novo mundo. Ela se mostra logo em pele de cordeiro. Após ter aquele pensamento, Urahara acabou se afastando um pouco de Rukia, que não parecia que iria se levantar tão cedo. Por outro lado, Ichigo estava ofegante vendo o menos grande terminar de sumir em pleno ar. Assim que o monstro sumiu, o Kurosaki levantou a sua mão com o punho cerrado. Ichigo, vitória. Uryu, que medonho, ele espantou aquele monstro assustador. Ichigo, ei, Uryu. Kurosaki, Ichigo, então... Você não vai me agradecer. Eu acabei de limpar a sua bagunça. Então, antes que Ichigo pudesse terminar sua fala, ele acabou caindo no chão sem qualquer força no corpo. Assim que o Kurosaki ficou no chão, ele ficou confuso com aquilo, mas logo o braço dele se levantou com tudo, com uma pressão extrema recaindo sobre o local, com Uryu ficando em choque com a energia do Ichigo e o fato dele estar vendo a lâmina da espada do Ichigo se deformando. Ichigo, o quê? O que está acontecendo? A Zanpakuto está mudando de forma. Uryu ficou incrédulo e preocupado com o que ele estava vendo, o que fez ele começar a ir em direção ao Kurosaki, pensando no que estava acontecendo. Enquanto isso, com a Orihime e o Chat, a Inoue estava em pé sobre o parapeito com as mãos sob seus olhos, o que fez com que a visão dela estivesse ampliada e ela pudesse ver o que estava acontecendo naquele momento com o Ichigo. Orihime, isso não é bom. Chat, o que houver? Orihime, o poder do Ichigo saiu do controle e está colapsando. Como ele não tem controle sobre seu poder, ele não conseguiu controlar o poder que ele usou no grande Olovo. Chat, o que? Termos que, Orihime, não se preocupar. Chat ficou confuso com o comentário da Orihime, mas ele logo viu ela apontando para o parque, e assim que o Sado olhou para a direção e viu que do parque algumas flechas de luz estavam sendo disparadas para o céu. Chat, o que é isso? Orihime, o Uryu, ele tá pisando na lâmina do Ichigo e absorvendo o poder espiritual dele para disparar as flechas. Como as flechas têm o poder do Ichigo, assim diminuindo a energia do Ichigo e a estabilizando. O Chat ficou surpreso com a explicação da Orihime, ainda mais com ela pulando do parapeito e caindo ao lado do Chat. Orihime, eu também estou preocupada com o Ichigo, mas no momento não podemos fazer muito, ainda mais que ainda temos que nos tornar mais fortes. Apesar de dominar meus poderes atualmente, ainda tenho que aprender e refinar eles. Além disso, seria estranho se aparecemos do nada dizendo para o Ichigo que sabemos do segredo dele. Chat ficou pensativo com o comentário da Orihime. O Sado olhou para frente, vendo o parque e as flechas de Uryu, vendo que o tempo de pausa de cada disparo estava aumentando. Após alguns segundos, Chat suspirou e olhou para Inoue. Chat, então qual será o próximo passo? Orihime, vamos tentar descobrir como ativar os seus poderes. No meu caso, eu já consigo ativar e desativar os meus poderes, mas no seu termos quis descobrir o gatilho inicial e daí poderemos treinar a ativação e desativação. Mas, antes eu tenho que fazer outra coisa agora. Chat ficou confuso com o comentário da Orihime, mas ao ver ela olhando para o céu, o Sado olhou junto e viu os Olovos voando pelo local e se espalhando pelo local. Chat, você vai fazer algo sobre eles? Orihime, sim.
Apesar do Sr. Kizuki poder cuidar deles, algum ainda pode acabar escapando. Ainda mais que vários foram atraídos por aquele olovo enorme, Tsubaki. Além que assim vamos poder praticar mais aquela técnica, a Bubbleberry Orihime. Sim, além que eu estou com algumas ideias de outras técnicas, ainda mais com os outros Shunshunrika, Tsubaki. Então vamos parar de enrolação. E vamos botar para quebrar. Lili. Isso, aí eu também tô a fim de ver no que você pensou, Orihime. Algum problema, Chad? Não, se é o que você sente que deve fazer, poder ir. Eu ainda tenho que digerir tudo que ocorreu nesse único dia, Orihime. Certo. E Chad, desculpa se não pareço com a Orihime que você conheceu há algum tempo. É que desperta meus poderes, parece que despertou algo a mais em mim. Antes que Chad pudesse responder a Inoue, a garota girou para trás e correu em direção ao parapeito do prédio. Orihime, Inajiko, Lilith, Ishuno Tenkuimi. Eu rejeito. Assim que foram chamados, Inajiko e Lili viraram aviõezinhos e voaram passando a Inoue e indo para baixo, descendo o prédio, assim como Orihime que pulou com um mortal pelo parapeito. Chad ficou em choque e preocupado com a Inoue, mas antes dele poder se mover, ele ouviu um grito de alegria e logo um vulto passou por ele. No céu, Inoue estava em pé em cima de uma praça de energia alaranjada semi-transparente, e com 2 pares de espinhos saindo lateralmente da parte de trás da prancha em cima e embaixo. Bom, achei que iria tomar outra forma. Porém, como ela só tem a Lili e o Inajiko na composição, ela não tem a defesa que o Santenkeshun tem em não negar força bruta, mas como tem a Lili, ela negará a aceleração e os efeitos colaterais da velocidade. Então já é muito bom assim. Ao pensar naquilo, Inoue inclinou seu corpo para frente, fazendo assim a prancha se mover em alta velocidade para frente, mas logo fazendo uma curva e indo para cima em direção aos olovos. Assim que já não dava mais para ver mais a Orihime, Tsubaki se transformou em um aviãozinho e avançou em alta velocidade, deixando um rastro de energia para trás, até que ele chegou até os holotos e começou a matar eles. Com certeza vai ser difícil lidar com essa nova Inoue. Chad ficou como uma poker face e uma